O Oklahoma City Thunder passou os playoffs inteiros parecendo impossível de parar. Toda posse era falta, todo contato era lance livre e todo jogo parecia controlado. Até o San Antonio Spurs simplesmente destruir completamente o ataque deles. O Spurs passou por uma série complicada até aqui, com um 2-0 pro Thunder. Porém, após esse jogo de apenas 82 pontos do OKC, parece finalmente que eles descobriram como parar esse ataque escroto e esse tanto de lance livre imbecil. O Thunder vinha dominando e parecia impossível de defender. Qualquer toque mínimo que seja era falta. Os ataques do OKC sempre foram extremamente eficientes, pelo simples fato de que se eles não fizessem a cesta, eles meteriam 2 lances livres, é simples. E primeiramente, todo mundo sabe disso, era só o Shai. É o segundo MVP que ele ganha com essa estratégia de sodomizar o corpo e tal, conseguir parar todo tipo de defesa. Porém, a partir do momento que o Hartenstein começou a fazer essas graças, o time inteiro, irmão, tá fazendo essas porcaria. E parece que vai ser simplesmente impossível de descobrir uma fórmula de como parar esses caras. Mas analisando esse último jogo entre OKC e Spurs, parece que a fórmula finalmente foi encontrada, porque o Spurs simplesmente destruiu o ataque do OKC e meteu mais que o dobro de lances livres que eles. O Spurs simplesmente parou de jogar o jogo do OKC. Eles estão evitando todo o contato inútil, parou de morder aquelas iscas de finta, mano, e simplesmente tá defendendo vertical. Eles fecharam infiltrações e estão fazendo trocas muito rápido. E eles também estão tentando forçar passe difícil pro OKC, mano. Porque, mano, se você for olhar esse último jogo, você vai perceber a quantidade exorbitante de turnovers que o OKC meteu. Foi simplesmente absurdo. Se eu não me engano, no final do primeiro quarto, eles já estavam com 9 turnovers, cara. E por que eu digo que simplesmente o Spurs encontrou a fórmula pra ganhar do OKC? Ó, eu vou falar a pontuação dos últimos jogos do OKC. 115 pontos contra os Los Angeles Lakers. E aí entra na série do Spurs, né? 122 ganhando o primeiro jogo. Perdendo o segundo jogo, eles meteram 115. E ganhando o terceiro jogo, 123. E aí entra nesse jogo aí, né? Que eles fizeram 82 pontos. E realmente foi um jogo de pouca pontuação pro Spurs. Mas simplesmente porque o Spurs decidiu jogar na defesa. Eles amassaram, irmão. Eles simplesmente fizeram o jogo perfeito contra o OKC. Você pode olhar e falar, 20 pontos de diferença, às vezes, se eu tivesse mais um quarto, dava pra virar. Só que desde o terceiro quarto, eles estão controlando completamente essa diferença de 20 pontos. O OKC não conseguiu responder. O Shai não jogou nada, o Caruso não jogou nada. Porque assim, cara, eles aprenderam a como controlar o OKC, literalmente, mano. Sem falta, esse time não é nada, nada, nada. E esse jogo provou que esses caras não jogam basquete, eles simplesmente ficam forçando o turnover e falta o jogo inteiro. E a gente não pode esquecer do desgraçado do Wembanyama, né, mano? O cara simplesmente protege o aro e agora aprendeu a proteger sem fazer falta, né? Ele tá recuperando muito rápido e cobre um espaço absurdo, que é essencial para lidar com esses caras, permitindo uma defesa mais agressiva e mudando infiltrações sem tocar na bola. E aí, o OKC finalmente encontrou um time que consegue defender sem entrar no jogo físico que eles querem. E a verdade é a seguinte, esse jogo entre OKC e Spurs vai mudar a NBA daqui pra frente, porque todo mundo tava nesse cisma que daqui pra frente a gente ia ver muito OKC e Spurs. Só que, sinceramente, desculpa se você é fã do OKC, mas se eles não acharem outra estratégia pra jogar essa série, eles vão perder os próximos jogos de forma avassaladora, igual foi esse jogo. Daqui pra frente, a NBA vai mudar. Algum time, ou todos, vão pegar essa fita desse jogo entre OKC e Spurs, vão estudar e vão entender simplesmente como se joga contra esse OKC. Além disso tudo, o Spurs fez literalmente um jogo ofensivo perfeito, mesmo não sendo o foco total desse jogo pra eles. Os caras acertaram arremessos difíceis, não colapsaram toda hora e nunca deram bandejas fáceis pro OKC. E isso foi fundamental. Os caras simplesmente jogaram com ataque e defesa completamente disciplinados.
O Shai pode continuar sendo absurdo, ele continua sendo um cara com mais MVP que Kobe Bryant, mais MVP que Shaquille O'Neal, só que pela primeira vez, dentre 2 anos que ele foi MVP, ele não conseguiu controlar o jogo, é simples. Ele pode ser bom de mid-range, tem um mid-range geracional, ele pode ser o que for, mas nesse jogo provou que sem os lances livres, esse time e Shai Gilgeous-Alexander não é nada. Desde o segundo jogo, todo mundo já vinha percebendo que tava escroto. Eu falo por mim, eu não torço pro OKC nem pro Spurs. É chato, irmão. Eu não vou dizer que eu sou obrigado, mas eu tenho que ver essa série. Porque eu tô fazendo vídeo, tô fazendo conteúdo, então eu tenho que ver Knicks e Cavs, que tá uma maravilha, o Knicks tá amassando, e eu tenho que ver Spurs e OKC. E é inacreditável o quão chato é o jogo do OKC. Assim, é insuportável, cara. O primeiro tempo eu já tava... Nossa, mano, eu já tava penando, cara. Eu não aguento, mano. É muito chato, é muito chato. Eu assisto só pra ver o Spurs, mano, arregaçando esses caras, velho. Que é isso que eu quero saber, é isso que eu quero ver. E a estatística pra mim mais absurda nesse jogo foi que simplesmente o jogo virou. O Spurs cobrou 32 lances livres durante o jogo e o OKC apenas 18. Sim, mano, os caras simplesmente inverteram completamente aquela situação do OKC, cara. Que fantástico, velho. Então talvez o Spurs não tenha vencido só um jogo. Talvez eles tenham mostrado para a NBA inteira como lidar com o Godzilla desse ano. Se você gosta de vídeos da NBA, deixa um like, se inscreve no canal, ativa esse sininho para você não perder o conteúdo que a gente tá tentando lançar todos os dias. Também comenta os conteúdos que a gente pode fazer daqui pra frente. E eu tô aí devendo pra um moleque aí um vídeo sobre o Bulls, que tá assim, péssimo, né? Mas eu estou esperando passar esses playoffs, porque é o conteúdo quente aí que eu quero lançar, beleza? Fui!